Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida, esse nosso curso de Direito Administrativo. Nós estamos falando sobre os atos administrativos, começamos a trabalhar as classificações. Nós optamos por dividir essas classificações em vários vídeos para que você tenha uma calma de poder analisar detalhadamente cada uma das classificações e anotar aí no seu material. Essas últimas duas aulas agora, eu reservei dois tipos de classificações bem importantes aí no direito administrativo. A primeira delas nós vamos ver agora, que são os atos válidos, os atos nulos, atos anuláveis e os atos inexistentes. Então vamos para a tela para a gente dar uma analisada. O ato válido, pessoal, vamos colocar aqui o nosso primeiro tipo de ato que nós vamos estudar, é o ato válido. O que vem a ser o ato válido? É muito tranquilo da gente entender. É aquele ato que está em conformidade com a lei. Ou seja, é o ato que está livre de vícios. É o ato que está tudo correto, vamos dizer assim. Então, é o ato sem vícios. Não possui nenhuma ilegalidade dentro dos seus elementos de formação. Então, a nossa competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto estão o quê? Estão todos eles de acordo com o ordenamento jurídico. Vamos colocar aqui que eles estão ok, tá certo? Tudo certo aí com esses atos, com ato válido. O ato nulo, por outro lado, é o ato que possui um defeito, ou seja, ele possui um vício nos seus elementos de formação. Só que esse defeito, ele é um defeito insanável, ou seja, este ato administrativo aqui, ele não pode ser convalidado. Não pode ser convalidado, ou seja, não é passível de correção. Invariavelmente, o ato, vem para mim, invariavelmente no ato nulo, quando for constatada, quando for detectado aí o vício no seu elemento de formação, ele consequentemente será anulado. Vamos pegar um exemplo que é o tal do vício de competência relativo àquele sujeito que a incompetência em relação à matéria. Então, o ato de competência do ministro da Fazenda foi praticado pelo ministro da Educação. Então, a matéria que está sendo realizada, a gente tem aqui um vício de competência em relação à matéria, esse vício é insanável. Ou um vício no elemento motivo, quando se constata que o motivo era inexistente, de demitir o servidor pela inassiduidade habitual e comprovou-se que isso não ocorreu, que o servidor nunca faltou ao serviço público. Então, nessa situação, o motivo é inexistente e, consequentemente, acarretará a anulação do ato, porque trata-se de ato nulo e, portanto, não é passível de correção. Foi para a tela. Então, acabei de colocar aqui o exemplo, então só para a gente confirmar. Exemplo, ato praticado com motivo, isso aqui é só um exemplo, né, pessoal? Motivo inexistente, mas a gente pode ter também um ato praticado sem finalidade pública. São vários tipos de vícios que acarretam aí o ato nulo. Por outro lado, muito semelhante ao ato nulo, a gente vai ter o tal do ato anulável. Qual é a diferença? A diferença é que o defeito do ato anulável, o vício que pode ser encontrado, é um defeito sanável. Portanto, este ato, ele pode ser convalidado. Isso quer dizer que o ato poderá ser corrigido. Nós vamos estudar, pode vir para mim, nós vamos estudar a convalidação com mais calma à frente, nós vamos trabalhar logo mais a extinção dos atos administrativos e depois a convalidação. A convalidação é a forma de eu corrigir o ato administrativo. Ela pode ocorrer em duas situações de acordo com a nossa doutrina. Primeiro, quando a gente tiver um vício no elemento competência, só que esse vício não pode ser nem em relação à matéria, o exemplo que a gente deu acima, nem tampouco pode ser uma competência exclusiva. Vamos supor que um servidor não é competente para conceder lá uma licença para outro agente público, ele não é competente para conceder essa licença, só que o seu superior não estava no serviço naquele dia, então ele chegou e pegou e concedeu a licença. No dia seguinte, o superior chegou, apareceu,
constatou a situação e foi lá e convalidou o ato administrativo, ou seja, ele corrigiu ele, chegou, assinou embaixo ali e convalidou o ato, supondo que nessa situação ele não tinha competência exclusiva para isso, tá ok? Então foi para a tela. Então pode ser convalidado. Como o vício é anulável, a gente pode dizer então quando que pode ocorrer essa convalidação. São os nossos dois exemplos aqui. No vício de competência, desde que seja competência em relação à pessoa. Ou seja, não admite que a incompetência seja em relação à matéria. E ainda que seja em relação à pessoa, a gente tem aqui um salvo. Salvo se for competência exclusiva. Então, nessa situação aqui, também não poderá convalidar. Beleza? Não vou aprofundar muito, porque nós vamos estudar a convalidação mais à frente. E quando for um vício de forma, porém, essa forma, salvo, né? Quando a forma for elemento essencial, ou seja, quando ela for uma condição essencial para o ato. Aqui a doutrina não traz muitos exemplos, mas vem para mim. A gente pode dizer uma situação em que a forma não é essencial, ou seja, o ato não pode ser convalidado, é quando eu publico um edital de licitação. Na verdade, ao invés de utilizar o edital por uma licitação na modalidade de concorrência, eu faço por carta convite. A carta convite não é a forma adequada para eu lançar uma licitação sobre uma modalidade de concorrência. Então eu tenho um vício, nesse caso o vício de forma, e a forma era essencial para o ato administrativo, então eu não poderia convalidar. Agora vamos supor que foi realizado um ato, determinado ato, e esse ato tinha que ser feito por meio de portaria, e foi feito por meio de uma instrução normativa, por exemplo, e não existe uma diferença prática na administração sobre isso aí. Nessa situação a gente poderia simplesmente convalidar, corrigir esse ato administrativo, preservando os seus efeitos, ok? Foi para a tela. Além do ato anulável, a gente vai ter, por fim, o ato inexistente. O que é o ato inexistente? Ele difere sobre os atos acima em alguns aspectos. O ato inexistente, ele apenas possui aparência de ato administrativo. Ele apenas possui aparência. Porém, esse ato administrativo, no entanto, a gente pode dizer que ele não se origina de um agente público. A gente teria aqui o exemplo do usurpador de função, ou possui, ou vamos colocar assim, ou está com vício, um vício capital, um vício importante que impeça de produzir efeitos jurídicos. Complicado, professor. Pode explicar melhor? Vamos concluir aqui com efeitos. São duas situações que eu estou trabalhando aqui diferentes. Vem para mim. O primeiro exemplo de ato inexistente, o que deve ficar bem claro é o seguinte: o ato inexistente ele não é apto a produzir efeitos jurídicos. Os atos nulos e o ato anulável, a gente, tanto um quanto o outro, os dois eles podem ser anulados. Vamos com calma. O ato nulo é aquele que não possui, que não pode ser convalidado. Ou seja, obrigatoriamente será anulado. O ato anulável, ele pode ser anulado ou pode ser convalidado, dependendo da situação. O ato inexistente, ele sequer todos os efeitos dele sequer vão existir. Então, a partir do momento que se constata aquilo lá, a gente vai acabar a cessar todos os efeitos desde a origem do ato inexistente. Então, a gente vai entrar com um detalhe muito importante logo mais aqui para a gente poder diferenciar um ato inexistente, principalmente do ato nulo, que é onde vai estar. Então, foi para a tela. O primeiro exemplo é o tal do usurpador de função. Então, a gente tem aqui a figura do usurpador de função. O que vem a ser esse elemento? Imagine que determinada pessoa que não está com alguns problemas aí de discernimento, vem para mim. Imagina que determinada pessoa
acordou, foi numa loja, comprou uma roupa idêntica de um guarda de trânsito, vestiu essa roupa e saiu aplicando multa em tudo quanto é canto. Saiu aplicando várias multas, várias multas. Pessoal, essa pessoa não é agente público. Ela se investiu de forma ilegal. Eu não estou falando nem num vício na investidura, ela sequer era agente público. Então, nessa situação, é uma pessoa que não é agente público e este ato ele é inexistente. Tá ok? Então, isso que é muito importante a gente ter em mente. Outra situação que a doutrina costuma colocar como um ato inexistente é aquela ordem manifestamente ilegal. Quando, por exemplo, um superior chega para o seu subordinado e dá uma ordem, determina que ele atenda mal o cidadão que está chegando ali na frente. Pessoal, essa ordem é inexistente, o agente público jamais poderá atender mal o cidadão que está comparecendo naquele órgão público. Então essa ordem, esse ato é inexistente. Foi para a tela. Então temos o exemplo do usurpador de função, que é a situação mais comum. Ou a gente tem o outro exemplo, que é o objeto, vou colocar em azul também, o objeto jurídico impossível, cujo exemplo que a gente acabou de dar é no caso de uma ordem manifestamente ilegal. Quando não tem como cumprir, a gente considera que o ato é inexistente. Mas aí qual é a diferença entre o ato inexistente, aqui que reside muita dúvida, e o ato nulo? Pessoal, nenhum efeito no ato inexistente, nenhum efeito vai existir. Nenhum efeito poderá ser sequer preservado. Então, vem para cá. Diante de um ato nulo, vamos supor que o agente público ele foi investido e depois a gente percebe aí um vício no elemento, um vício sobre os requisitos para ele tomar posse no cargo. Vamos supor que ele precisava ter uma formação superior e ele não tinha a formação superior, ou a formação tinha que ser em determinada área e constatou-se depois que ele não tinha essa formação. Esse ato será nulo, certo? Então a gente vai anular esse. A anulação, ela retroage ao início do ato administrativo. Porém, neste caso, a anulação, ela cessa e volta à origem na relação entre quem determinou ali a anulação e o seu destinatário direto, que é o agente público. No entanto, os terceiros de boa-fé, os efeitos que atingem os terceiros de boa-fé devem ser preservados. Pode explicar melhor, professor? Imagine, o exemplo muito clássico é quando o servidor expede uma certidão. Então, fulano de tal foi nomeado para um cargo público, entrou no cargo e durante todo aquele tempo expediu várias certidões. No entanto, após algum tempo, constatou-se que ele não possuía curso superior para aquele cargo. E aí o que faz? Todas aquelas certidões que ele expediu, a gente vai anular elas também? Tudo que o cidadão obteve com base naquela certidão será anulado? Pessoal, obviamente que não. Nessa situação, a gente tem a aplicação da tal da teoria da aparência. Não existia como cidadão prever que estava diante de uma ilegalidade. Então, os efeitos jurídicos que atingiram os terceiros de boa-fé serão preservados. Nesse caso, os efeitos jurídicos que atingiram o cidadão, que no caso seria a produção ali da certidão, eles devem ser preservados. Suponha também um outro exemplo que a gente vê na doutrina, que o mesmo agente que se investiu irregularmente aí no cargo, que na verdade ele ingressou, foi nomeado, empossado, só que não possuía o curso superior. Suponha que ele fez uma vistoria num porto para considerar o desembaraço de uma mercadoria, de um produto importado. Esse produto foi distribuído para a população, as empresas receberam o produto e venderam já para outras pessoas. Pessoal, não tem como a gente anular tudo isso e ir lá ter a mercadoria lá que foi vendida e desfazer todos os efeitos jurídicos que ocorreram. Então, fique bem claro, no ato nulo, o ato vai ser anulado, mas os efeitos, eles vão retroagir ao passado, ou seja, desde a origem,
todos os efeitos serão cessados, porém os efeitos que alcançam terceiros de boa fé, esses efeitos devem ser preservados, ok? No ato inexistente, por outro lado, não existe nenhum efeito jurídico, nenhum efeito pode ser preservado. Então, se determinada pessoa que não possui nenhuma relação com o poder público cria dentro da sua casa, diz que criou uma repartição pública e passa a expedir uma certidão, ou seja, essa pessoa não é agente público, ela não foi investida de forma irregular, porque ela não teve nenhuma nomeação, não teve nada, ela não teve um efeito na sua investidura, ela sequer investiu no órgão público. Essas certidões que ela expediu, por outro lado, não terão nenhum efeito. O caso do que aplicou as multas, aquelas multas não terão nenhum efeito, não tem que se falar em preservar efeito com qualquer pessoa. Então essa é a primeira diferença, foi para a tela. No ato nulo, preservam-se os efeitos contra os terceiros, né? Contra terceiros de boa fé. Então, aqueles que se beneficiaram de determinados atos vão preservar aí os seus efeitos, enquanto nesse aqui nenhum efeito é preservado. O outro ponto é que o ato nulo, ele se submete ao prazo decadencial para anulação. Como assim? Lá na Lei 9784, pode vir para mim, a Lei 9784 é uma lei aplicável para a administração pública federal. É só um exemplo que a gente está dando aqui. Ela diz que a administração pública ela tem um prazo decadencial de 5 anos para anular os atos administrativos, os atos nulos, desde que não se comprove a má-fé. Esse prazo quer dizer o seguinte, quando a gente constatar que existe um ato nulo na administração pública, a gente só vai poder anular ele se estiver dentro desse prazo decadencial. Ultrapassado esse prazo e não existindo má-fé das pessoas envolvidas, a administração não poderá mais anular o ato administrativo. Então possui um prazo para fazer a anulação. No caso do ato inexistente, constatando-se em qualquer momento, a qualquer tempo, o ato inexistente, a administração pública poderá anulá-lo. Então foi para a tela. Então no ato inexistente não há prazo decadencial. Poderá ser reconhecido o ato inexistente a qualquer momento. Então vem para mim, se alguém aplicou uma multa, por exemplo, mesmo 10 anos depois, 20 anos depois, constatando-se que aquele agente, que aquela multa foi aplicada para uma pessoa que não era agente público, esse ato será anulado, muito tranquilamente. Então, pessoal, a diferença, foi para a tela, do ato nulo para o ato inexistente resiste, basicamente, que aqui a gente preserva os efeitos contra os terceiros de boa-fé, aqui nenhum efeito pode ser preservado. Aqui a gente tem prazo decadencial e aqui a gente não tem prazo decadencial. Então vem para mim, com isso a gente consegue concluir aí o estudo sobre os atos válidos, que é aquele sem nenhum vício, o ato nulo que tem vício insanável, o ato anulável que tem os vícios sanáveis que podem ou não ser convalidados e os atos inexistentes que não possuem qualquer efeito jurídico, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.